Sentar, antes de você sentar, diga para quem está do seu lado: Deus te abençoe. Mas diga com fé, diga assim: Deus te abençoe. Dê um abraço quem está do seu lado, tá certo? Agora você pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você aproveitasse esse momento e dissesse para quem está sentado do seu lado que esse não seja só mais um congresso. Diga assim para quem está ao seu lado: que não seja só mais um congresso, mas que seja um tempo do Senhor na sua vida, no seu ministério, na sua família. Que seja um tempo do Senhor na sua igreja, e você leve o fogo do discipulado para a sua igreja. Antes de trazer a palavra, irmãos, eu não posso deixar de agradecer alguns homens de Deus que inspiram a gente demais na caminhada, né? Quero agradecer meu amigo pastor Oséias, que é o diretor executivo de vocês, e vocês cuidem bem dele lá na convenção, da irmã Luzia, de toda a família. Oséias é um amigo que Deus tem me dado aí na caminhada. Agradecer a Deus pela vida de Josué, meu irmão. Josué, a gente fala toda semana, né? Então não posso deixar de agradecer por ele, pela Jaque, uma família muito querida para nós, também pelo pastor Jonathan, que a gente tem caminhado juntos. Alguns amigos aqui muito especiais, que eu ando muito pelo Mato Grosso do Sul e conheço muitos amigos, e em nome desses amigos eu quero deixar abraço para todo mundo. Em nome do pastor Rony, que já nos deu um bonito testemunho aqui hoje. Parabéns, Rony, pela sua palavra, o seu testemunho. O pastor Evandro Jacobs, que a gente se conhece há muito tempo, lá de Coxim, terra boa, que tem peixe bom demais, terra para comer dourada frita, né? Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Luiz Carlos. Não estou vendo ele aí hoje, mas é o homem... tá aí, ó, é o homem que me carrega quando eu estou no Mato Grosso do Sul. Ainda bem que tu está aí, eu estava sentindo falta do seu abraço. E também não posso deixar de dar vocês ganharam um presente muito grande aqui em Campo Grande, que é a vida do meu amigo pastor Manuel Neto. Pastor Manuel Neto, prazer te ver, amigo. E Campo Grande ganhou um presente com você aqui. Nós perdemos lá em Brasília, mas Campo Grande ganhou. Meus irmãos, é uma alegria muito grande poder voltar aqui e falar nesse congresso. Eu peço que durante todo esse tempo aqui que estamos, Deus fale ao seu coração, que você ore por mim. Eu não vim aqui para contar a história da minha igreja, não vim aqui para contar aquilo que está acontecendo na minha vida. Eu vim aqui para, junto com você, compartilhar a palavra do Senhor e orar ao Senhor, para que Deus possa falar conosco como já falou através desses louvores. Jesus foi adorado aqui nessa noite de forma maravilhosa, e eu tenho certeza que Ele está presente aqui entre nós, e Ele se alegra com você ter vindo aqui. Se você está vindo aqui é porque você ama o Senhor. Se você está vindo aqui é porque você ama a igreja de Jesus, você quer fazer diferença, e que Deus possa falar ao seu coração. Há poucos meses eu tive o privilégio de estar aqui, na Assembleia da Associação Centro. Eu quero agradecer pastor Evandro Jacobs, eu não sei se ele está aí, meu amigo também. Fabiano Jacobs, está aí, Fabiano? Está ali com a esposa. Tive aí, mais uma vez eu errei seu nome. Está aí meu amigo Fabiano, que Deus abençoe vocês e muito mais, irmãos. Queria agradecer a todo mundo por esse privilégio de estar aqui. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Um texto muito conhecido da Igreja Multiplicadora, e que a gente não pode esquecer dele em momento algum, porque foi o Senhor Jesus quem nos deixou essa palavra, e a gente precisa lembrar dela todo o tempo. Talvez hoje você vai escutar aqui algumas frases até um pouco duras, mas talvez seja que Jesus quer despertar você para algumas coisas que talvez você está deixando de lado, e que você não pode deixar de lado na sua vida e no seu ministério. Eu tenho andado um pouquinho pelo Brasil e representando a Junta de Missões Nacionais, pregando em alguns congressos, e a gente tem visto o que Jesus tem feito aí nos rincões do Brasil, quando o povo de Deus entende a missão que o Senhor tem dado para nós. E é tempo da gente discipular, da gente voltar ao discipulado. E esse texto de Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, ele é um chamado inegociável para o discipulado. Diz assim a palavra do Senhor
em Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, se aproximando, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Você pode ler esses 3 versículos da sua Bíblia, porque eu sou pastor da antiga, e quem é pastor antigo lembra, pastor Manuel Neto, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então eu queria que você ouvisse a sua própria voz, para que você lembrasse desse texto. Queria que, mesmo que você esteja com a versão diferente, que você leia a sua Bíblia nessa hora, esses 3 versículos, para a sua própria edificação. Vamos juntos? E todos dizem: oremos mais uma vez. Pai querido, Deus amado, Santíssimo Deus, obrigado, Pai querido, por esse encontro que o Senhor mesmo marcou conosco aqui. Não é mais um congresso para nós, Senhor. É um tempo de encontro contigo. E nós te pedimos que a graça de Jesus seja abundante neste lugar. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, nesses 2 dias, através da Tua palavra. Que nós possamos nos esconder atrás da cruz do Senhor e que seja só o Teu Espírito, ó Deus, ministrando ao nosso coração. Abençoa, Senhor, a Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, toda a sua diretoria, a sua liderança, seu núcleo gestor, todas as igrejas batistas desse estado, cada discípulo Teu, Senhor, que o Senhor fale ao coração, que seja um tempo, ó Deus, de renovação, um tempo de revitalização, um tempo de discipulado, um tempo de crescimento das Tuas agências aqui nesse estado. Obrigado, Senhor, pelos nossos líderes nesse estado, e nós te pedimos, Santíssimo Deus, que o Senhor continue abençoando cada pastor, cada irmão, cada irmã, cada igreja representada. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fala conosco, e que a meditação do nosso coração seja agradável na Tua presença nessa noite, Santíssimo Deus. Oramos assim com fé e gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, há uma grande diferença entre frequentar uma igreja e seguir a Jesus. Há uma grande diferença entre ouvir sermões e ser transformado pelos sermões. Há uma grande diferença entre ser crente e ser um discípulo de Jesus. Jesus nunca chamou admiradores, Ele chamou discípulos. Vivemos numa geração que gosta muito de conteúdo, mas evita compromisso. Muita gente quer informação, mas pouca gente quer transformação. Jesus não nos chamou para assistir, Ele nos chamou para seguir. E discipulado não é um ministério da igreja. Discipulado é a missão da igreja. Nós acabamos de ler, irmãos, a grande comissão. E a grande comissão não é uma sugestão, ela é uma ordem. Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. O discipulado, irmãos, para Jesus é um estilo de vida. Por isso, a grande comissão é uma ordem, é um chamado. O chamado ao discipulado, ele é inegociável. E nesse congresso eu queria pensar com os irmãos em algumas coisas dentro dessa tônica do discipulado. A primeira coisa, o versículo 18 nos dá a autoridade que sustenta o discipulado. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes dele dar a ordem, ide, portanto, fazer discípulos,
Jesus estabelece a sua autoridade. Jesus começa dizendo: eu tenho toda a autoridade. A missão não nasce na igreja. A missão nasce no governo de Jesus. Ele diz: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Meus irmãos, discipular não é ideia humana. Discipular é uma ordem de Jesus. Isso significa que fazer discípulos, discipular pessoas, não é sugestão, não é uma opção, não é para quando der tempo, não é para quando eu estiver de folga. Meus irmãos, discipular pessoas é uma ordem do céu. Por isso, irmãos, nós precisamos lembrar que você não discipula na sua força. Você discipula debaixo de uma autoridade que já foi liberada. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ele já liberou a autoridade. Se você é um servo de Jesus, uma serva de Jesus, você já tem a autoridade de Jesus para discipular. Quando você abre a boca para ensinar, o céu respalda. Quando você ora por alguém, o céu confirma. Quando você cuida de alguém, Jesus está junto. Meus irmãos, eu trabalhei no governo durante muitos anos, no governo federal, era assistente auxiliar do vice-presidente da República, que já morreu, José Alencar, e viajei por muitos países, acompanhando aquela autoridade. E todas as vezes que a gente chegava num país distinto, a gente ia numa embaixada. Ficamos muitas vezes hospedados em várias embaixadas. Você imagina um embaixador. Ele não fala por si mesmo. Ele fala em nome do governo que o enviou. A sua autoridade vem de quem está por trás dele. Assim também, nós discipulamos com a autoridade de Jesus e não com a nossa. Pare de esperar se sentir pronto. Obediência libera poder. Você não precisa se sentir capaz para fazer o que Jesus manda. Você precisa ser obediente. Diga para quem está do seu lado: você não precisa ser capaz. Você precisa ser obediente. Aí você complementa assim, dá um sorriso para o irmão que está do seu lado e diz assim: você precisa ser mais obediente. Meus irmãos, quando a gente discipula, a gente não está improvisando, irmãos. Nós estamos representando a Jesus. Ei, você é representante de Jesus, diga glória a Deus. Você não precisa se sentir capaz, você precisa ser obediente. A autoridade já foi liberada. Há um fogo no discipulado. Eu tenho ensinado lá na igreja que pequenos grupos não dependem de carisma, dependem de submissão. Tem alguns pequenos grupos multiplicadores que não crescem porque os seus líderes não são submissos a Cristo. PGMs que não se multiplica não tem nada a ver com carisma, tem a ver com falta de submissão. Porque quando a gente discipula, a gente não está improvisando, a gente está representando Jesus. O mandado central da palavra de Deus, de Jesus, o fogo da missão de Jesus, por isso eu coloquei o tema na mensagem: o fogo do discipulado é fazer discípulos. Quando nós olhamos esse texto, nós ficamos olhando várias coisas em volta, mas o núcleo é: fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos. Todo mundo já sabe, até as crianças na escola bíblica infantil já sabe que o verbo central desse texto não é ir, mas é fazer discípulos. O problema da igreja moderna é que nós temos muitos convertidos, mas poucos discipulados. Evangelizar é parte do processo, mas não é o fim. Discipular é formar pessoas que seguem, obedecem e se tornam como Jesus. E talvez é isso que está faltando. Porque às vezes nós não estamos seguindo, não estamos obedecendo. E por isso as pessoas não estão se tornando como Jesus. Eu tenho aprendido e visto isso na igreja, como pastor da igreja local há 14 anos. Decisão sem discipulado gera cristãos fracos. Discipulado verdadeiro, vida na vida, gera cristãos maduros.
Eu tenho visto isso dia após dia, gente que chega na igreja, entrega a sua vida para Jesus, mas não se permite ser discipulado por ninguém, se torna um cristão frustrado, fraco, que não consegue replicar aquilo que Jesus fez na vida dele em outras pessoas. Passa a ser um consumidor dos programas da igreja, mas discipulado consistente gera cristãos maduros. Nós precisamos, irmãos, discipular as pessoas. Converter alguém sem discipular é como dar à luz e abandonar um bebê na porta do hospital. A igreja moderna muitas vezes celebra decisões, mas negligencia a formação. Ganhar uma alma e não discipular é como acender uma fogueira e não colocar lenha. Com o tempo o fogo se apaga. Deus não te chamou apenas para vir ao culto. Deus chamou você para formar pessoas. Seu pequeno grupo não é apenas um encontro, ele é um ambiente de formação espiritual. E a pergunta-chave aqui dessa noite é: quem eu estou discipulando intencionalmente? Pergunta para quem está do seu lado: quem você está discipulando intencionalmente? É o centro da mensagem aqui dessa noite. Quem é que você está discipulando intencionalmente? De quem você está cuidando, com quem você está andando. Muitas vezes, pastor, nós somos pastores, irmãos, e nós queremos que os membros da nossa igreja estejam envolvidos em discipulado com as pessoas, mas os membros da nossa igreja não vê a gente discipulando ninguém. Ninguém. Caminhando com ninguém, cuidando de ninguém, tirando espinho de ninguém. Quem você está discipulando hoje? Porque não basta frequentar a igreja. É preciso investir na vida das pessoas. O ano passado, em novembro do ano passado, eu conheci esse rapaz. Esse rapaz é um dentista lá de Brasília, o Gustavo. Jesus permite algumas coisas na nossa vida para nos aproximar de pessoas. Você não está no trabalho que você está porque você quer, você não mora na casa que você está porque você quer, você não mora na rua que você mora porque você quer, você não está na faculdade que você está como você quer, foi Jesus que te colocou ali. Jesus quer usar a sua vida onde Ele tem te plantado. E no final do ano passado eu tive uma dor de dente terrível, pastor Osés. Fui parar no dentista. Cheguei lá no dentista e descobri que tinha uma fratura no dente. No domingo anterior, um jovem tinha entregado a vida dele para Jesus na igreja. É esse jovem que você está vendo aí, o Gustavo. Na mensagem que eu preguei domingo à noite, ele veio à frente e entregou a vida para Jesus. Eu não conhecia o Gustavo, não sabia quem ele era. E quando foi na terça-feira, eu não fui ao culto da igreja, o culto de formação de líder, a terça do líder que eu tenho na igreja. E quem ia pregar um pastor auxiliar meu, mas eu resolvi ir na igreja buscar algo que eu tinha esquecido. E o pastor auxiliar disse: nosso pastor não está aqui hoje na igreja porque ele está com um problema no dente. Vamos orar por ele. O Gustavo, que tinha se convertido no domingo, estava no culto de oração. Só que eu resolvi ir buscar algo na igreja. E quando eu estou entrando de fininho para ir no gabinete buscar o que eu tinha esquecido, o Gustavo saiu para no banheiro e me encontrou. Ele disse: pastor, o pastor Saul acabou de dizer que o senhor está com problema no dente, eu sou dentista. E eu vou cuidar do senhor. Eu fiquei meio assim, desconfiado, ele tinha acabado de se converter no domingo. Ele disse: amanhã, às 16 horas, o senhor vai no meu consultório na rua tal, que eu vou cuidar do dente do senhor. Gustavo já estava indo na igreja há alguns meses, ouvindo eu falar de discipulado, de cuidado com pessoas. Eu não sabia, eu só tinha visto ele no dia que ele se converteu. E ele marcou comigo 16 horas no dia seguinte para cuidar desse dente. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, falei: Ju, sabe aquele menino que se converteu domingo? Ele é dentista. E ele disse que amanhã ele vai cuidar do meu dente. A minha esposa olhou para mim e disse assim: você vai abrir a sua boca para alguém que você não conhece? Eu fiquei pensativo com aquilo. Eu tomei uma decisão. Amanhã eu vou lá no consultório do Gustavo, vou agradecer ele, vou orar por ele e vou seguir no dentista que eu estou indo. Quando eu cheguei no consultório do Gustavo, pastor Manuel, ele estava com outros 3 dentistas me esperando. E ele disse, quando eu entrei, ele disse: eu não disse para vocês que meu pastor ia vir aqui hoje, que meu pastor ia pregar para a gente, que ele ia orar por vocês. O Gustavo já estava discipulando os amigos dele do consultório. E aí eu cheguei ali, aqueles 4 dentistas me olhando, tudo fardado de dentista.
E eu disse, Gustavo, eu orei com aqueles dentistas, falei, eu vim te dizer uma coisa, meu jovem, eu não vou fazer o tratamento dentário. Eu vim aqui só para te agradecer. Ele disse, não, senhor, já está tudo pronto, só vai deitar aqui nessa cadeira, porque domingo eu quero meu pastor bem pregando para a gente. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo, sou eu que estou te dando o Gustavo para cuidar dele. E eu comecei então um discipulado intencional com o Gustavo. Naquele dia o Gustavo começou o tratamento do meu dente, fez outros tratamentos no meu dente, mas eu descobri um jovem que no Natal do ano passado, foi o único Natal que ele lembra da vida dele, ele me autorizou a dar esse testemunho, que ele não teve um coma alcoólico. Em todo Natal, esse rapaz dormia num lugar e aparecia no outro. Ele não sabia o que ele tinha bebido, o que ele tinha fumado, ele não sabia como era a vida dele, ele era um rapaz sem pai, abandonado pela vida, triste, frustrado, e o Evangelho de Jesus mudou a vida dele. Nós começamos nas terças-feiras, fazer um discipulado intencional, estudar a palavra, igual você está vendo ele estudando. Um excelente profissional na área de endodontia, mas um rapaz perdido, sem Deus e sem salvação. Jesus começou a mudar a história do Gustavo. Hoje o Gustavo está na igreja. O Gustavo daqui a alguns dias vai se batizar no dia 7 de setembro. E o Gustavo, aquele menino que tinha coma alcoólica, disse para a gente em janeiro, esse é o primeiro ano que eu não bebi. Gustavo hoje não bebe, não fuma, está na igreja, está pronto para se batizar. Na casa dele já tem um pequeno grupo. E mais ou menos uns 15 dias atrás, o Gustavo disse assim para mim, pastor, estou muito triste, num dia de um discipulado. Ele falou, por quê? Porque minha esposa Bia, ela vem na igreja, mas ela não entrega a vida dela para Jesus. Eu falei assim, faz a sua parte. Continua servindo a Jesus. Continua fazendo a coisa certa. E deixa a vida da Bia nas mãos de Deus. Domingo retrasado, quando eu fiz o apelo, a Bia entregou a vida dela para Jesus. Deus continua mudando, irmãos, a história de pessoas. Deus continua mudando a história de pessoas, desde que a gente esteja disposto, irmãos, a investir na vida das pessoas. Não basta frequentar, é preciso investir na vida das pessoas. Quem você está discipulando hoje? Quem você está caminhando com você hoje? Amanhã eu vou contar a história do Márcio, é outro irmão. Outro irmão que bebia, que tinha uma vida totalmente desregrada, mas ele conheceu a Jesus caminhando com uma pessoa. Quem você está discipulando? Com quem você está caminhando? Se a resposta for ninguém, algo está fora do centro. Você está deixando de cumprir a única missão que Jesus deixou para nós, fazer discípulos. E o discipulado de Jesus, ele se expande. Jesus diz isso por todo mundo, ele diz, fazei discípulo de todas as nações. O discipulado é inclusivo, é expansivo, não há um perfil ideal, todos são alvos. O discipulado verdadeiro não fica parado, ele se move, é como fogo, que se não se espalhar, se apaga. O Evangelho não é clube fechado. O Evangelho é uma família aberta. O fogo verdadeiro não se mantém contido, ele se espalha. Quando nós lemos, irmãos, o livro de Atos, quando o Espírito Santo desceu, ninguém ficou em silêncio, ninguém ficou parado. Todo mundo foi, todo mundo falou, todo mundo multiplicou, todo mundo discipulou. Meus irmãos, pequenos grupos não podem se tornar ambientes fechados e confortáveis. Travou. Aí, ó, agora foi. Ixi, agora foi demais. Apertei mais de uma vez. Vamos ver se a gente volta. É a tecnologia, meus irmãos. É aqui que travou, não está voltando não. Pequenos grupos não podem se tornar ambientes fechados. Travou aí. Estou tentando voltar. Está indo nem para frente nem para trás.
Congelou. Estou na frase: pequenos grupos não podem se tornar ambientes fechados e confortáveis. Deve sempre ser espaço para pessoas novas. Quem está longe precisa estar perto. Pequeno grupo que não cresce vira zona de conforto. E a zona de conforto, ela é inimiga do avivamento. Sempre tem uma cadeira vazia. Sempre tenha alguém novo em oração. Por quem você está orando? Você tem orado por pessoas? Você ainda tem o seu cartão-alvo de oração? Quem são as pessoas que estão no seu cartão-alvo de oração? Por quem você tem orado? Meus irmãos, Jesus nos dá um processo muito interessante aqui de vida na vida. Os versos 19 e 20, ele diz assim: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É muito interessante a gente ver esse processo de Jesus de vida na vida. Aqui não está indo não, se vocês quiserem passar aí em cima, não está indo nem para frente nem para trás. Aqui nós vemos dois pilares, irmãos, quando Jesus diz ensinando-os a guardar. O primeiro pilar é o da identidade. E o segundo pilar é o da obediência. Aqui está o segredo do discipulado. Não é só ensinar, é caminhar juntos. Não é só falar, é viver na frente. Discipulado não acontece no púlpito, ele acontece na mesa, acontece na casa, acontece na vida. Batizar, identidade, nova vida em Cristo. Ensinar a guardar, prática, viver o que Jesus ensinou. Discipulado não é transmitir conhecimento, é formar o caráter. Aprender a dirigir, irmãos, não acontece só na teoria. É necessário prática, é necessário correção, é necessário acompanhamento. Da mesma forma, discipulado exige caminhada junto. Jesus não fez uma escola de discipulado. Ele formou o discípulo andando com eles. Eles viam Jesus orando, como Jesus reagia, como Jesus amava, como ele cuidava, como ele advertia, como ele reprovava. O discipulado verdadeiro, irmãos, ele sempre transfere unção, caráter e paixão por Deus. É o que eu tenho tentado fazer dia após dia com esses discípulos que Deus tem me dado para cuidar. É muito interessante. Discipulado verdadeiro vai transferir unção, mas vai transferir também caráter. Quantas vezes eu sou obrigado a dizer para o Gustavo, no dia dos pais mesmo, ele estava muito triste, não queria ir para a igreja, é um dia muito difícil para ele, uma semana muito difícil. Eu disse: você tem que aprender a encarar esse momento, você tem que enfrentar esse momento. Então eu estou ensinando a ele também maturidade cristã, maturidade de homem. Discipulado verdadeiro ajuda nisso, e investir no caráter da pessoa, ajudar ela a ter paixão por Deus. Por isso, meu irmão, abra sua casa. Eu tenho discipulado alguns pastores, também mentoreado alguns pastores. Eu sempre digo para eles: o primeiro PGM tem que ser na sua casa. Tem muito pastor querendo que a igreja viva aquilo que ele não está vivendo. Não tem como. Querendo que a igreja faça discípulos que ele não está fazendo. Querendo que os irmãos cuidem de pessoas que ele não está cuidando. Por isso, abra a sua casa. Abra a sua agenda. Abra, pastor, a sua vida. Porque discipulado não é evento. Discipulado é relacionamento. Teve um dia à tarde que Deus colocou no meu coração: vai lá no consultório do Gustavo. Mas hoje você não vai lá para discipular ele. Você vai lá para levar pizza para eles. E eu fui lá, passei na pizzaria, comprei algumas pizzas. Cheguei de surpresa lá no consultório dele. Tinha alguns dentistas lá. Eles comeram pizzas, eles tomaram guaraná. E eu vi a expressão deles de dizer: hoje você tem um pai que cuida de você. É vida na vida. No semana seguinte nós tivemos discipulado. Ele disse para mim: pastor, o senhor não sabe como é que aquilo impressionou meus amigos dentistas. Eu disse: por quê? Ele disse: porque aqueles meus amigos dentistas também não têm pai.
Discipulado não é evento, é relacionamento. Pequenos grupos devem ser ambiente de prestação de contas, de encorajamento, de correção e amor. E aí tinha uma frase muito interessante no Data Show, nesses slides. Será que nós estamos ensinando as pessoas a saber ou obedecer? O que nós estamos ensinando as pessoas? Saber obedecer ou obedecer? Eu quero caminhar para o final, dizendo que Jesus diz algo muito interessante aqui nesse texto. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos, batize, ensine a guardar. E ele diz assim: porque eu estou convosco todos os dias. Nós podemos fazer isso, irmãos, porque Jesus está conosco todos os dias. A graça de Jesus está conosco todos os dias. Nós podemos fazer porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Meus irmãos, essa promessa está de pé. Jesus está conosco todos os dias. Essa promessa é que mantém tudo de pé. Jesus não disse: vão sozinhos. Não, ele disse: eu vou com vocês. A missão não depende da nossa capacidade. A missão depende da presença de Jesus. Jesus não apenas envia, ele também acompanha. Uma criança tem coragem de andar no escuro quando o pai segura na mão. A segurança não está no ambiente, está na presença do pai. Quando você entra numa casa para discipular, Jesus entra com você. Quando você ensina alguém a orar, o Gustavo não sabia nem orar, naquela foto ele está orando e lendo a Bíblia. Jesus está ali com você. Quando você ajuda alguém que se sente fraco, Jesus continua forte. Então, meus irmãos, não é sobre capacidade, é sobre presença. Não é sobre talento, é sobre obediência. Você não discipula sozinho. Jesus está com você. E em momento de dificuldade, lembre-se, Jesus está presente. O sucesso do discipulado não é perfeição. Nós não somos perfeitos. Tem algumas pessoas que eu estou acompanhando, a minha liderança está acompanhando outras pessoas, os nossos líderes estão acompanhando outras pessoas. O sucesso do discipulado não é ser perfeito, mas é ser fiel. É fidelidade. Discipulado não é opcional, não é para alguns, não é um programa. Discipulado é um chamado central da vida cristã. Por isso, Deus não está procurando membros, Deus está procurando discipuladores. Meus irmãos, a igreja que vai impactar essa geração não é a igreja que mais se reúne, é a igreja que mais discipula. E a igreja que mais discipula é a igreja que mais multiplica. Nós precisamos investir pesado em discipulado. Talvez a chave para você nesse congresso é discipulado. Discipular as pessoas para que elas discipulem outras pessoas e discipulem outras pessoas. Hoje o Espírito Santo está nos chamando. Está chamando pessoas aqui que vão dizer: eis-me aqui. Pessoas que vão sair do banco para cumprir a missão. Pessoas que vão parar de apenas receber e começar a gerar. Se Deus está falando com você, eu quero desafiar você essa noite a tomar uma decisão de não ser apenas um crente, mas de você ser um discipulador cheio do Espírito Santo. Por isso eu queria deixar alguns desafios práticos aqui essa noite. O primeiro deles é: escolha uma pessoa essa semana. Voltou? Voltou. Escolha uma pessoa essa semana. Você pode escolher de 1 a 3 pessoas. Escolha uma pessoa. Uma pessoa que você pode discipular intencionalmente. Marque um encontro com essa pessoa. Comece um discipulado simples. Abra a sua vida e não apenas a Bíblia. Ore com ela. Caminhe com ela. Se comprometa com essa pessoa. Estabeleça encontros regulares, porque discipulado só acontece quando tem constância. Se for só de vez em quando, não funciona. Ganhe essa pessoa primeiro para você, depois leve ela para o seu pequeno grupo.
depois leve ela para a sua igreja. Se você fizer assim, você vai ver vidas transformadas. Você vai ver lares restaurados. Você vai ver pequenos grupos se multiplicando. Sabe por quê? Porque, como está na minha camiseta, Jesus é a solução. E nós precisamos apresentar Jesus para as pessoas. Eu queria deixar uma frase final aqui para vocês. A igreja não cresce apenas quando ela se reúne, mas ela cresce quando cada membro se torna um discipulador. Você é discipulador? Na sua igreja tem discipuladores? Eu queria que você abaixasse sua cabeça por alguns minutos. Baixe sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Eu queria que você agora pensasse numa pessoa. Numa pessoa que vem à sua cabeça que precisa de Jesus. Uma pessoa que não conhece Jesus. Quem é essa pessoa que você vai discipular intencionalmente? Ore por ela agora. Coloque ela nas mãos de Jesus. Talvez seja 2 pessoas. Talvez 3 pessoas. Diga para Jesus: Jesus, eu quero discipular essa pessoa intencionalmente. Porque eu aprendi nessa noite que o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, a sua presença é quem vai sustentar esse discipulado. Eu quero ser fiel ao Senhor. Quero ser fiel à tua palavra. Se o Espírito Santo está falando com você nessa noite, diga: eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto. Eu quero que o Senhor fale primeiro com essa pessoa antes de eu falar com ela. Quero te desafiar nessa noite a ser um discipulador. A sair desse congresso com disposição de não só abrir a Bíblia, mas abrir a sua vida para alguém. Mostrar o que Jesus fez na sua vida. E eu quero convidar você agora a orar por essa pessoa. A se comprometer com ela. A estabelecer um encontro com ela. A ganhar essa pessoa para você. Fale com Jesus. Diga para Jesus o que você fará. E nós vamos orar. Nós vamos colocar todas essas vidas que vocês estão pensando aí agora nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos passar por essa vida, Senhor, sem fazer a diferença na vida de pessoas. E nós sabemos, Senhor, que o discipulado é o caminho que o Senhor nos deu para alcançar essas pessoas para Ti. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor acenda o fogo do discipulado no nosso coração. Que o Senhor acenda o fogo do discipulado no coração dos Teus discípulos, no coração da igreja, que essa centelha divina, Senhor, venha, Senhor, alcançar outros e outros de outros, para que os discípulos de Jesus se multipliquem, Senhor. Pai, nessa noite nós aprendemos que evangelizar é parte do processo, mas não é o fim. Nós queremos formar pessoas que te seguem, que te obedecem e que se tornam como Jesus. Pai querido, nos ajuda, nos direciona. Muitas vezes nós não sentimos capazes, mas nós queremos ser obedientes. E por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor derrame da tua graça sobre nós, da unção de Jesus sobre nós, para que a gente faça discípulos e discípulos e discípulos para o Senhor Jesus. Pai, nós colocamos todas as pessoas que meus irmãos aqui estão orando, os irmãos que estão online conosco, nós colocamos todas essas pessoas que precisam de Ti, Senhor, diante de Ti agora. E nós cremos pela fé que o Senhor vai salvar elas,
para a honra e glória do nome do Senhor. Mas usa, Senhor, a nossa vida. Nós queremos fazer parte, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo neste mundo. Nós oramos com fé e gratidão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você já escutou eu contando essa história, mas se você escutou, você vai escutar de novo. Uma certa vez eu estava saindo da minha casa e eu encontrei um camarada da minha cidade, no meu bairro, empurrando um carrinho com as latas d'água. Ele lavava carro no estacionamento perto da minha casa. E ele chegou perto de mim e disse assim: eu posso lavar o seu carro? Eu disse: não, não pode. Meu carro estava limpo. E ele disse: mas vai ficar melhor. Eu disse: não, meu carro está limpo, eu não quero gastar dinheiro. E o Espírito Santo gritou comigo: deixa ele lavar seu carro. E você aproveita e evangeliza ele. Eu disse: mas Senhor, meu carro está limpo. Ele disse: mas deixa. E eu deixei. O nome daquele homem é Índio. Eu conheci ele como Índio. Eu perguntei: como é que é seu nome? Ele disse: meu nome é Índio. Eu disse: Índio, eu deixo você lavar meu carro, desde que você deixe eu orar com você. E ele deixou. Ele lavou meu carro, eu paguei R$50 na época. Orei com ele. Quando eu estava entrando no carro para ir embora, o Senhor falou comigo: convide ele para lavar o seu carro toda semana. Eu disse: mas Senhor, eu vou gastar R$50 toda semana. Irmão, como às vezes a gente é miserável, né? E Deus disse para mim: eu tenho um plano na vida do índio. Eu quero usar você para abençoar a vida do índio. Quando ele estava indo embora, eu chamei ele e falei: índio, você quer lavar meu carro toda semana? Ele disse: quero. Ele estava preocupado com dinheiro e eu queria falar de Jesus para ele. Marcamos na minha casa sexta-feira. Toda sexta-feira ele ia lá, lavava o carro. Eu orava com ele, nós começamos a estudar o Evangelho de João. Passou mais ou menos umas 3 ou 4 sextas-feiras, eu disse: Senhor, está ficando caro. E ele vinha toda sexta-feira por causa do dinheiro, e toda sexta-feira eu orava com ele, estudava a palavra com ele, pastor Jonas, e ele ia embora. Só que numa sexta-feira, ele chegou lá, lavou o carro, e no final, quando nós fizemos o estudo do Evangelho de João, que nós começamos a orar, o índio começou a chorar. Ele disse: pastor, o senhor não conhece a minha vida. As drogas me tirou tudo. Tirou minha família. Tirou meus filhos. Acabou com a minha saúde. Mas o senhor tem me ensinado aqui nas sextas-feiras que Jesus pode mudar a minha vida. Que Jesus pode transformar a minha vida. Será que pode, pastor? Eu disse: pode. Tão somente se você entregar de verdade a sua vida para Jesus. Naquela tarde, na garagem da minha casa, o índio fez uma oração de entrega. Não era mais o índio entregando a sua vida, era o Carlos. E Jesus escreveu o nome do Carlos no livro da vida. Jesus começou a transformar a vida do Carlos. Ele parou de beber, ele parou de fumar, ele parou de usar drogas, ele reencontrou a esposa. Jesus trouxe de volta os filhos, a família. Jesus transformou a vida do Carlos. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ainda transforma pessoas. Hoje o índio, que não é índio mais Carlos, está na igreja servindo a Jesus e mostrando para as pessoas que Jesus transforma. Talvez você, escutando eu contar essa história, talvez seja a história da pessoa que você orou. Talvez ela não está envolvida com drogas. Talvez ela não perdeu a família. Mas como índio, se ela estiver sem Jesus, ela está perdida para sempre. Então por isso eu queria desafiar você. Você que orou por alguém, eu quero convidar você a vir aqui na frente agora para a gente se ajoelhar e colocar essa pessoa que você orou diante do Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui. Congresso Multiplica é para isso. É para a gente se ajoelhar, é para a gente se entregar, é para a gente colocar as nossas igrejas nas mãos do Senhor, nossos alvos, colocar as pessoas que nós oramos, que nós queremos ver salvas. Congresso Multiplica é para isso. É momento de quebrantamento, mas é momento da gente investir na vida
das pessoas. Quem é que você quer discipular? Quem foi que Jesus colocou no seu coração? É hora de você orar por essa vida. Mais uma vez. Em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir. Eu também vou colocar meus alvos aqui diante de Jesus. Porque eu quero que Jesus use a minha vida para a glória do Senhor.